Marcelo. Eu não vou falar quem, mas assim, já teve gente que veio aqui, entrou no estúdio e falou, nossa, mas é vídeo também? Exato, eu me meu lembro Deus, disso, e aí né? se arrumando assim, né? Ou sabia só o nome do Marcelo, não sabia do Gederson, não sei. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e meu colega de bancada, Marcelo Nóbrega, estamos aqui para comemorar os mais de 150 episódios que a gente tem no ar. E os nossos convidados de hoje, nada mais, nada menos do que Juscelino Gonzalez e Fernando Vítulo. Oh, que legal, que honra. A dupla responsável também por fazer isso acontecer, né? Fazendo parte aqui de um podcast maravilhoso. Emblemático, né? Emblemático. Emblemático. Mais de 150. A gente não esperava isso. Eu não tinha ideia. Quando você falou, chegamos aos 150, também foi surpresa para mim. Também foi um susto. Eu não me lembro nem quando a gente começou. A gente começou em A gente começou em 2021. Agosto de 2021. Foi o primeiro episódio nosso, nós certo. dois. Gravando, acho que inclusive na tua casa. Não foi, né? A gente começou na sua casa, aí a gente gravou uns episódios na casa do Marcelo. Aí depois a gente veio pra cá. Aí a ansiedade do Marcelo não deixou a gente terminar de montar a sala, lembra disso? Aí ele, não, põe a mesinha ali, não sei o que. Aí a gente fez uma mesa ali no canto, lembra? Você lembra de umas Aqui coisas? na sala. Lembro. Era nesse espaço. Foi bem de improviso mesmo. Foi um negócio nesse espaço, assim, a gente colocou uma Eu não uma lembro, mesa. você lembra de umas coisas que eu não lembro mais. Mas ele lembra no detalhe, mas eu lembro da cor. Era naquele canto. Né? Era naquele assim, acho que o primeiro episódio fomos nós dois conversando sobre o porquê da gente estar colocando um podcast no ar e o webcast com o canal do YouTube. Que o primeiro foi outro, que o primeiro foi com o Felipe. Ah, olha aí. É que na verdade o primeiro foi você e o Gederson. Eu acho que o primeiro na sua foi casa. Explicando, vai ser isso aqui. E aí acho que foi o Felipe da Único. E qual é a intenção do nosso podcast? Por que a gente grava podcast? Cara, por que a gente começou a gravar podcast, eu acho, né? Você lembra? Eu não lembro. Pra mim é porque o Marcelo gostava muito de podcast. Também porque a gente começou fazendo os vídeos no YouTube, lembra? Os vídeos nós curtos dois. no YouTube e o curso. Nós aí dois. Depois o Marcelo, não, a gente precisa fazer podcast e tal. Mas acho que vocês têm muita influência nisso também, porque acho que foi ideia tua também, de fazer isso no canal do YouTube. A gente tem um outro produto, incentivou e a gente estava ali já gravando material. Do YouTube pandemia, foi. Né? Pós-pandemia. E a gente fez a gravação no café também, né? Teve. No café a gente fez vídeos pro YouTube e fizemos o curso também, gravação lá no café, né? Foram dois cafés diferentes, essas duas gravações. Então a gente rodou, né? A ideia é trazer conteúdo importante para a comunidade de recursos humanos e pessoas que ocupem posições de liderança no mundo corporativo. É isso. E foi uma cadência, né? Uma batida, porque a gente também... A maioria dos podcasts talvez nem tenham a frequência que a gente tem de lançamento. Isso é interessante, porque depois que você falou que a gente tem 150... Não, nem de frequência e nem de audiência, né? Porque aí você vai ver os podcasts dos caras tem 10 views, 15 views, nem a permanência desses anos todos, né? Porque quando você falou 150, aí eu fui pensar... E tem podcasts que eu escutava e que foram descontinuados, que pararam de fazer. Isso. Mas 150 dá quase 3 anos, né? Quase 3 anos. É que o pessoal não tem uma programação do que fazer e pauta, né? Falta pauta. O pessoal simplesmente convida o pessoal e começa a bater papo. Bater papo. Você chega na hora que desliga. Mas aqui sabe o que acontece? O pessoal pensa... Porque o pessoal tem uma visão seguinte. Eu vou fazer um podcast aqui, aí daqui o tempinho eu já tô bombando, explodindo e não sei o quê. Aí os caras desanimam, porque dá um mega de um trabalho fazer, entendeu? É custoso, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que convidar as pessoas e tal. Aí a pessoa, pô, meu, mas... Aí vê que a audiência tá... E aí desiste, Vamos entendeu? falar um pouquinho desse tudo aí. Exatamente. Não, mas ele desse tudo ou desse estudo? Porque ele falou uma palavra... Como a gente bateu se prepara, quem a gente convida. Porque assim, eu acho que pra gente, pra nós dois, e pra você estar contratado, deu certo. A gente pode dizer que deu certo, né? Mais de 150 episódios no ar. E a gente já tá cheio de ideias para outros mais 150. A gente gosta de estudar. Tanto eu quanto ele. Então, quem é curioso e é dedicado, e do tipo assim, puxa, a gente podia... Porque primeiro vem a pauta, né, Marcelo? E depois vem o convidado. Carreira, liderança, futuro do trabalho. Exato, tecnologia. Aí a gente fala de tecnologia, inovação, startups, derivando nessa linha do futuro do então, trabalho. assim, e eu acho que esse é um problema, porque o pessoal acha que podcast é você ligar a câmera, abrir o microfone e sair falando e bater qualquer papo, coisa, né? entendeu? Não é isso. Porque
descontração é legal. Eu acho que tem que ter, pra não ficar aquela coisa chata, entendeu? Mas isso não significa fazer sem preparo. Eu tava vendo um podcast outro dia que virou meme, que era uma médica, uma especialista em alguma coisa, falando, não sei o que é patologia. E o cara, o entrevistador, quer dizer que passa de pai pra filho? Virou meme! Entendeu? Cara, o cara não sabia o que era patologia. Aí então... Falando em meme, você querer comentar o Oscar sem assistir os filmes também fica meio complicado, né? É mais ou menos a mesma coisa. Tipo assim, quem é? Mas, falando em memes e gafes, a gente também já cometeu, né? Não vamos falar que a gente não cometeu. Vamos entregar e o aí, agora, vamos falar. Mas eu acho que são erros controlados, entendeu? E tem coisas que fogem da nossa alçada e que tudo bem. Que eu acho que faz parte, entendeu? Igual programas ao vivo, essas coisas assim, que acontece. Agora, o problema é você começar a falar sobre uma coisa que você não entende, não domina. Eu acho que isso é feio, entendeu? Bora, então, primeiro erro. Primeiro erro que eu me lembro, o mais, pra mim, engraçado demais, é quando eu errei o nome do convidado. Na apresentação, já gravando. Opa, eu fico vermelho de novo, que eu não acreditei, né? Errei mais de uma vez, eu acho, até me corrigir, mas felizmente, o Wellington, que era o convidado, o Wellington Nogueira, de profissão, ele é um palhaço. Então ele se saiu ator, ele faz um monte de coisa bacana nessa seara. Então, mas eu acho que né? Isso faz parte. Eu já errei nome de convidado também. No caso do Carlos Mariano. O Carlos Mariano veio aqui e aí eu confundi ele com Carlos Moreno. Mas foi super engraçado. Aí eu contei uma história, por que eu tava confundindo o nome dele. E aí eu peguei isso, transformei em um corte e joguei na internet. E foi super legal, entendeu? Em vez da gente gravar de novo, né? Em vez da gente... Opa, peraí, começa tudo de novo. Porque era meio iniciozinho, né? Porque às vezes você vai dar essa pausa pra fazer esse corte, aí você perde o fio da meada. Às vezes mas o bacana... Mas o Wellington improvisou em cima e brincou. E foi isso foi muito bacana. A gente parou, não, para. A gente falou ainda, né? Para, vamos começar de novo. E ele disse, não, continua. Vambora, não tem problema nenhum. E todo mundo se matou de rir, né? Então, esse improviso, né? Quem não assistiu, esse é o iniciozinho do... o Wellington Nogueira, que foi o fundador do Doutores da Alegria no Brasil, né? Ele que trouxe muitos anos. Projeto. E tem os erros que tem alguns erros técnicos também, que aí por parte da gente aqui, né? Que inclusive. Mas, por exemplo, coisas que inevitáveis. Um dia acabou a luz, lembra? Piscou a luz. E aí, como a gente faz pelo computador, por exemplo, eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver aqui, mas eu tô tocando as imagens aqui, ó. Tá vendo? Que aí já tá editando, né? Eu só mudei aqui, né? Fiz uma adaptação aqui, mas quando cai a luz e o computador desliga, não grava, né? E aí, se não grava, tem que regravar. Aí, depois disso, a gente comprou o No Break. Porque se piscasse a luz, se acabar a luz, ele vai ter uma hora que vai... Mas o piscar já segura, né? Aí teve que regravar essa parte, né? Teve uma outra parte, um outro episódio também que a gente gravou lá em Alphaville. Que nas câmeras estava dizendo que estava gravando. Só que o cartão não... Só que não salvou no cartão. Não sei o que aconteceu. Não salvou de jeito nenhum. Deu sorte que foi um episódio completo, né? Foi um episódio. Foi um episódio inteirinho, com pauta, e que tinha ficado muito bacana o episódio. Com os meninos das Asas. Tinha ficado bacana a conversa. Com os meninos das Asas. A conversa tinha ficado bem bacana. E deu pra consertar, porque eles estavam lá ainda, né? E aí eles ficaram por ali, porque a gente pediu. Eles vinham vindo de fora. Isso. Eles vieram de fora, vieram do interior de São Paulo, exatamente. Interior de São Paulo estavam lá com a gente. Mas o interessante nesse caso aí é que a primeira versão ficou boa, mas a segunda ficou melhor ainda. Porque eu foi acho que vocês falaram, descontraída, né? Aí rimos. E eles, no primeiro eles estavam super nervosos, né? Eles relaxaram. Não sei o que. Aí no segundo eu acho que já... Aí foi mais bacana. Mas isso também, né, da gente... Porque a gente está aqui conversando e trazendo numa comemoração de mais de 150 episódios, mas além de dar trabalho, porque dá trabalho, é cansativo, né? Porque assim, a gente vem a estúdio, grava 4, 5, 6 episódios por dia, e aí é muita dedicação, né? Então, naquele momento, quando vocês falaram pra gente, do tipo, a gente vai ter que gravar de novo o episódio dos meninos... É frustrante, né? É frustrante, porque assim, primeiro, agenda, né? A gente vem com o tempo meio cronometrado, é mais uma hora de gravação daquele dia que não estava previsto, e fora o cansaço, né? Pra caramba, da voz, da cabeça, enfim. Eu não sei você, mas no final do dia eu saio cansado, assim. Claro. É bem... Porque a gente... No final do dia, a minha voz cansa um pouco, mas o meu corpo não.
cara, porque eu curto estar aqui. Eu odeio vir pra cá. Não, você odeia o trânsito. Vocês sabem disso. Você odeia o trânsito. Todo dia. Hoje não, né? Hoje eu não reclamei. Hoje não, Mas toda vez que eu levo mais de 1 hora no trânsito horroroso de São Paulo pra chegar aqui. Então, não, é que o Marcelo, ele não mora, ele se esconde. Então ele vem lá do interior, né? Não tem jeito. Já tem um recorte aí. Eu odeio vir pra cá, né? O ambiente é horroroso, né? O estúdio não tá bacana. Faz o corte aí. O carioca que detesta São Paulo. Não, isso a gente não pode publicar. Mas é como você falou, eu não odeio estar aqui, eu odeio vir pra cá. Eu acabei de fazer algo que você muito chama a minha atenção, que eu tô me afastando do microfone. Não, eu já desisti de falar. Já tá acostumado com a minha... Tem que colocar um headset. Aliás, quando eu faço evento presencial, eu prefiro o headset do que o bastão. Tem outro probleminha técnico que a gente teve. E aí você me avisou isso dias depois da gravação, né? Então tem a Renata Cardoso, que vive em Boston. A gente tem um episódio bacana com ela também, falando sobre expatriação. E fui eu e ela aqui, mas ela de forma remota, né? Então isso, mas naquele dia a gente tinha gravado um outro episódio também que foi presencial. Eu não sei se você lembra, era com um cara, só que eu não vou lembrar o nome dele. Acho que ele trabalhou em alguma coisa da Volks, será? Não lembro. E aí... a gente gravou com ele presencial e depois o remoto, ou o remoto e depois o presencial. E aí o seu áudio não gravou. Exatamente. Só o meu áudio não Só gravou. O áudio dele não gravou. Estou eu aqui conversando, né? Online, vendo a Renata no computador, a gente conversando e tal, gravando, e o meu áudio não saiu. Aí ele me liga e fala, o seu áudio não saiu. Aí, ué, como assim? O que a gente faz então? Como é que vai? Tem que gravar de novo, né? Tem que convidar a Renata de novo e tal. Não, vamos fazer... aí o que a gente fez foi o seguinte, eu assisti os episódios, aí eu ouvi as perguntas que o Marcelo fez, anotei todas, tudo que ele falou, e aí regravei só ele. E aí na edição a gente ajustou isso. Né? Não, eu soube assim por alto, porque eu não tava. É que você não tava. Mas como que não saiu e você conseguiu ver as perguntas dele? Olha, surpresa, que sai pelo outro microfone. Então saindo pelo outro microfone, só que do convidado. E no caso da convidada que estava remota, saía pelo áudio do computador dela também. Só que é um áudio deficitário, fica horrível, né? Então não podia manter aquele jeito, os dois. E aí ele leu por cima da imagem. Eu fui falando. Ele teve que dar uma interpretada, né? Então eu escrevi as perguntas para ele. E aí, fomos fazendo assim, e aí na edição resolveu e ninguém percebe nada. Ele usou só a minha voz. No vídeo, ele usou o meu vídeo original. Não, usei seu vídeo mesmo. Porque a gente gravou vídeo, áudio e vídeo. Caramba, então o vídeo pegou legal. Então vou fazer uma provocação. Na época não tinha inteligência artificial? Não, para fazer... Olha aí. Ainda não. Era uma maneira de resolver poderia isso. Talvez pegar e... Mas eu acho que ainda mesmo com a inteligência artificial ia dar mais trabalho do que regravar ele. Eu vim pra cá, sentei na frente do computador, eu fiquei com as perguntas todas. Mas é que você tinha que vir pra fazer outras coisas, lembra? E aí... tá. Então foi essa a minha pergunta. Ele gravou áudio e vídeo. Isso. O vídeo de novo. Tá. E o áudio e o vídeo dela. Então é como se a gente tivesse feito em separado a entrevista. Não, eu pensei que você tivesse só sobreposto a voz dele. Não. Isso não dá certo. Isso não funciona. Tá. Aí teria que ser mais mágico, né? Isso que eu tava pensando de caraca. Não, aí não dá. E teve um convidado que chegou aqui, sumiu, e depois ele aparece, ele tava passando mal e tinha ido chamar o Raul. Chamar o Hugo. Mas quando tu comentou isso, eu não lembro disso também. Você nem viu, você tava, claro que você tava. Mas não vamos dizer o nome do convidado, mas deixa pra lá. E eu fiquei sabendo na hora? Eu acho que você soube na hora, sim. Eu acho que você soube na hora. Só que você viu isso, você soube. Quer dizer, você não viu, mas você não viu. Olha a memória, né? Memória seletiva, 150 episódios. Lembro de muita coisa, mas tem coisas que não lembro mais. Se ele tava nervoso, se era outra coisa, a gente não sabe. Esse detalhe a gente não conversou, mas teve isso também. E esse ponto também, né? Tem muita gente que chega aqui muito nervosa, né? Nervosa. Tem uma coisa também que até é legal falar pro pessoal, mas assim, quando eu vou dar uma entrevista em algum lugar, o que eu faço? Eu me preparo antes. Mas me preparar com as coisas básicas, né, pai? Tipo assim... Não é pai. Olha a frase do Fernando, não é pai. Isso foi uma coisa que a gente perguntou para eles. Fernando Vitor e Juscelino Gonzalez, pai e filho. A empresa deles, né? Aqui a gente tá no Estúdio Unique. Quanto tempo vocês têm de empresa? Já? 2013, essa aqui. 2013 e essa aqui. Porque quando eu tinha outra Flame, que eu tinha sócio, meu pai me ajudava muito. Ele trabalhava comigo direto, ia nas gravações comigo e tudo. Cara, então, pelo menos desde 2008 trabalhando juntos.
Quase 20 anos aí. Já se conhecem um pouquinho mais. Então sabem, vocês trabalham super bem. Enfim, você tem teu canal de podcast também, grava, convida e faz. E já vou fazer um agradecimento aqui, a gente não está nem no meio do episódio, mas assim, muito do que a gente fez e tudo que a gente fez em termos de canal e mídia e rede social, a gente deve muito a vocês dois. Não, mas a gente agradece. Eu acho que é uma parceria muito legal que porque a gente tem. Cara, a gente construiu durante muitos anos. A gente começou mais sério nisso quando a gente foi obrigado a ficar em casa, dentro das nossas casas, nos protegendo, né, da pandemia, enfim. E vocês foram as pessoas que estiveram junto com a gente, já estavam com a gente fazendo outros eventos presenciais. Isso. E a gente caiu dentro do online, fazendo websérie, fazendo curso, fazendo webinar, e tudo que a gente faz hoje, a gente está desde daquele tempo já, há 5 anos, trabalhando juntos, e cara, a gente deve a vocês. Então assim, o alcance que a gente tem, é super legal. Os elogios que a gente recebe, né, tanto dos convidados, quanto da nossa audiência, quanto da comunidade da Você Está Contratado, que vocês estão inseridos, cara, a gente deve muito a vocês dois por isso ter acontecido, né? Porque eu não esperava. Na verdade, a gente começou a empresa em 2018 fazendo um MVP quase de realmente testando, né, Marcelo? Tudo que a gente fez, a gente colocou no mercado e colocou no ar como teste, mas a gente nunca testou na vida como brincadeira. A gente sempre testou, tudo que a gente testou levando a sério e fazer. É um teste valendo, né? É um teste valendo. Exatamente. Assim, é um ensaio, é quase um ensaio geral. Né? A gente nunca faz qualquer coisa assim, né? Mas a gente sempre se dedica muito para fazer o que a gente faz. E muito obrigado aí para que todos escutem. E sigam já vocês. 10 minutos te agradecendo, então eu não vou agradecer, cara. Não comer mais 10 minutos. Não precisa. Faço as palavras dele assim. Isso, idem. Muito bem. Legal. Mas aí você está falando da preparação que você faz quando você é entrevistado. Porque quando eu vou em algum programa, alguma coisa assim, o que eu faço? Você entrevista também, você também tem um podcast. Sim, tem um programa, mas quando eu vou como convidado, deixa eu assistir o programa, se às vezes eu não tenho familiaridade, deixa eu ver como é que é, o que a pessoa fala, como é que é o tom da pessoa, o nome da pessoa que vai me entrevistar. Porque assim, um erro que nem o Marcelo. Eu não vou falar quem, mas assim, já teve gente que veio aqui, entrou no estúdio e falou, nossa, mas é vídeo também? Exato, meu Deus, e aí se arrumando assim, né? Ou sabia só o nome do Marcelo, não sabia do Gederson, não sei. Cara, eu acho que é o mínimo, assim, ir lá. Mas olha só. Esqueci a plaquinha. Tem o pessoal que chega aqui, vídeo, né? Não me preparei, podia ter me vestido melhor, feito cabelo. Passar perfume, colocar o sapato. Não, e tá na internet, é só entrar no YouTube e ver, né? Mas isso é muito legal, que obviamente tem muita gente que estuda e fala, né? E que depois, ao se preparar. Então vamos falar um pouquinho dessa preparação que a gente faz, mas às vezes você pode ser pego de surpresa. Que nem o Vitor Varandas encontrar o Josué no meio da rua. E traz o Josué para ser entrevistado aqui conosco num podcast. O cara foi pego totalmente de surpresa e fez um tremendo episódio muito bacana com a gente. Topou. E fez um ótimo episódio. Sim, mas só assim, isso é super legal, mas é a exceção, não é a regra. É a exceção da exceção. Porque o problema é o pessoal torna a espontaneidade, essa coisa muito louca, como regra, né? Tipo, vamos lá, vamos fazer de qualquer jeito. Aí não dá, entendeu? Então como é que a gente se prepara, Jânio? Primeiro assim... A gente pergunta pro convidado o que ele quer fazer. Qual é a pergunta-chave? Porque assim, tem convidados que nos pedem para fazer a pauta completa, com o roteiro. Tem convidados que pedem para ir na espontaneidade, não quer fazer nem conversa prévia com a gente. Então, a primeira coisa que a gente faz é o que você quer. Né? Como é que você quer ser lembrado? Essa e a pergunta que o Marcelo faço. Faz. Assim. Como é que você quer ser lembrado por quem vai te ouvir? Após a gravação. Então, tipo assim, que mensagem você quer dar? Como você quer ser visto pela nossa audiência? Né? Eu tenho certeza que essa pergunta já buga a cabeça de muita gente. Sim. Muitas. Certeza absoluta. Não, e ele começa a conversa com a pessoa nesse esquenta com esta pergunta. Já bloqueia o pensamento da pessoa. Tem gente que trava, né? Tem gente que trava, já não consegue falar mais nada. Né? Isso é sério, isso é sério. Não é ir lá e improvisar. Porque até a gente, eu não sei, eu falo por mim agora, não falo por ele, mas a gente não tem muita noção do alcance, né, das redes, assim. Então... A gente não sabe muito bem quem nos ouve. Aliás, se você está ouvindo pela primeira vez, vai lá em Marcos Sino para ser notificado. De onde você Deixa escreve, um comentário fala. Aí pra gente. Mas eu já passei por situações bizarras / bacanas
de estar no interior do Nordeste, no interior de Alagoas, por exemplo, visitando uma artista em Capela, Sil, inclusive, Sil da Capela, que quando eu entrei no estúdio dela, eu fiquei assim, puxa, ela é uma artista super renomada, estúdio conhecida. de arte, trabalho artístico cerâmica. Que ela faz, cerâmica. Ela faz arte em barro, né? Sil da Capela, incrível. Quando eu entrei no estúdio dela, quando eu entrei no ateliê dela, ela me olhou e ela ficou me olhando. Eu disse, por que ela tá me olhando assim? E eu também olhando ela ao vivo, né? Assim, já admirava o trabalho dela, um ficou olhando pro outro e ela me disse, eu te conheço. Eu, como assim? Eu não sou daqui. Eu que te conheço, você que é artista, né? Ela disse, não, eu te conheço do YouTube, eu sigo e assisto os episódios do podcast de vocês. Eu disse, cara, obrigado, Sil da Capela. É assim, cara, eu fiquei... Que maravilha. Tava um grupo ali na volta, eu fiquei constrangido e ao mesmo tempo super honrado, né? Então assim... Capela, um município do interior de Alagoas. Que tem podcast, né? Ela... Que nem rádio antigamente, né? Até vale a pena gravar um episódio com a Sil. Eu falei pra ela assim, ela é uma mulher guerreira, artista. Aliás, falando de rádio, Fernando tem publicado uma série de coisas, livros e podcasts. Esse aí é o terceiro, esse é o terceiro. Agora pela editora Senac, Reinvenção do Rádio. A gente tá muito bem pautado também, né? Super. E assessorado, né? Mas então, enfim, essas coisas acontecem, a gente não tem ideia. A gente estuda os temas, estuda as pessoas, está ligado no que está acontecendo no mundo. Ninguém nunca recusou um convite nosso para vir aqui gravar com a gente. Isso é que é legal. Sensacional, né? Isso é que é muito legal. As pessoas às vezes ficam cheias de milindres, né? Ah, mas eu vou falar, não sei o quê. Ou então mas não quero, não quero. Vocês. Não sei. Acontece com o Fernando, às vezes ele chama o pessoal, não vou, não sei o quê, quer dizer. Então, de vez em quando. Mas a pessoa acaba se queimando sozinha, porque é besteira. Não, isso, mas com né? a gente o pessoal vem. Coisa, né? Ele falou, a gente nunca recebeu um não e a gente nunca convidou alguém porque tinha que convidar ou porque a gente não quisesse que estivesse sentado nessa bancada. Então, assim... Inclusive, um sugere para o outro, né? Assim, a gente, vou chamar tal pessoa, eu falo para ele. Ele fala, mas por quê? Eu, às vezes, quando não é imediato, eu tenho que convencer ele do porquê que essa pessoa tem que ser a nossa convidada e vice-versa. Ele me diz, eu estou pensando em chamar tal pessoa, e eu pergunto, mas por quê? Quando o porquê é bem respondido, e né, a gente, tipo, cara... E tem, óbvio que tem vários convidados muito próximos da gente que não tem nem que fazer essa pergunta do porquê. Ou que ficaram próximos depois também, né? Muita também gente se aproximou da gente depois da gravação. A Pin People é a solução líder em pesquisas de clima e engajamento contínuas, combinando tecnologia, metodologia, suporte consultivo e olhar humano para traduzir escuta em ação e dados em decisões. Junte-se às empresas que estão elevando seus ganhos e experiências com pesquisas organizacionais. Acesse pinpeople.com.br e fale com um de nossos especialistas. Ninguém nunca disse não. E no início tinha, eu acho que muito mais frequente do que hoje, a necessidade de envolver a empresa também, né? Então, e não foi muito, mas algumas pessoas pediam para a assessoria de imprensa dar uma olhada, preparar o roteiro. E um ou dois pediram até para ver o vídeo antes de ir pro ar. Eu acho isso demonstra uma coisa que pode ser preocupante. Que é uma falta de assessoria ou de media training das pessoas que estão em cargos de liderança e que vão dar entrevistas. Verdade. Assim. Porque se você tem um media training muito bem acompanhado dentro da empresa, você não tem problema. E se é contínuo, né? Se está acontecendo. Isso não tem problema. Para ver mais sobre isso, episódio com Heródoto do Barbeiro. Ótimo. Exatamente. Ele saiu lascando, né? Que, aliás, é coautor aqui com o Fernando deste e de outros livros sobre rádio no Brasil. A reinvenção do rádio. Agora, deixa eu perguntar, pai, porque assim, pra gente fazer aqui e acontecer o dia, meu pai chega mó cedo aqui no estúdio para ajeitar as coisas, né? O que você faz aqui no estúdio? Conta pro pessoal. Além de organizar a posição de câmera... ligar a máquina, né, o computador, ver se está funcionando tudo. A gente se preocupa, né, para poder sair um vídeo de qualidade, essas coisas todas, né? Então, a parte técnica ela é muito importante. Às vezes, a gente liga o computador e ele dá uma travada. Às vezes o áudio não vem, né? Você tem que reiniciar. A gente não percebe nada disso, Juscelino. Já está tudo no esquema, né? Mas é uma coisinha assim...
um pouco trabalhosa, né? Não é simplesmente ligar, né? Mas a parte assim de edição, depois que vocês já estão aqui, aí tá tranquilo. Senta ali, corte de câmera, né? Quando vocês vão fazer as perguntas, quando o convidado responde. Então a gente já faz uma pré-edição ali no computador. Então quando vocês terminam o episódio, a pré-edição já está pronta. Ao vivo, depois, assim, em tempo real, quer dizer. Em tempo real, em tempo real. Então, depois é só o Fernando, ele passa para colocar a vinheta de abertura, áudio, essas coisas todas de início, finalização, e depois o episódio vai pro YouTube. Às vezes eu te olho, é como se você estivesse curtindo ao vivo, né? Você fica escutando o episódio completo ao vivo com a gente. E outra coisa interessante... Tem horas que você divaga assim, ou você para de prestar atenção, pensa em outra coisa? Às vezes, não. Às vezes, não é isso. Às vezes, o que acontece? Eu estou ali sentado ali, e às vezes eu me perco um pouquinho. Se você for olhar na edição, às vezes o convidado está falando alguma coisa, você começa a falar e a imagem está no convidado. Ou Marcelo, entendeu? A imagem está no convidado. Por quê? Porque eu fiquei prestando atenção no convidado e não na tela. Então, às vezes, eu me distraio com esse... Às vezes eu estou prestando atenção em vocês, no que vocês estão falando. Entendeu? Então, aí eu fico olhando, você está falando, aí o convidado começa a responder e eu me perco ali na imagem. Então, aí isso que eu percebo... porque a conversa tá boa. Então. Então, entendeu? Então a gente distrai. Às vezes o foco perde um pouquinho. Assim, Se a conversa estivesse ruim, isso não ia acontecer. Não, Mas assim, de todos os programas, todos os assuntos são relevantes, né? É lógico, às vezes um convidado ou outro ele sobressai um pouco mais, né? E até pela identificação do tema. Porque tem fala assim, às vezes tem gente que assiste um episódio, não gostei desse episódio. Mas às vezes não é que às vezes aquele conteúdo, aquele tema não faz tanto sentido pra tua realidade hoje. E às vezes o outro você, gostei pra caramba, mas não é porque o outro tem uma, o escolhido, uma mágica e tal. Não, é por causa do tema também, né? Mas isso acontece entre nós também. Às vezes nós dois somos os host e co-host do canal, mas tem assuntos que, dependendo da profundidade do assunto que vai ser tratado, Marcelo tem mais domínio do tema, ou eu domino, enfim, um ou outro vai e às vezes a gente vai sozinho, tanto eu quanto ele, porque é uma coisa que um domina mais. Então, para dar ênfase mesmo para o convidado e ter uma conversa mais direta, né, um face-to-face com o convidado, vai né, porque... Outra coisa, tem convidados, e a maioria dos episódios é com um convidado, né? Alguns foram... Posso até fazer essa conta depois. Quantos a gente gravou com 2 e quantos a gente gravou com 1? Mas enfim, a grande maioria foi com um convidado e fica naquela situação no tipo 2 contra 1, né? E a pessoa às vezes se intimida também, assim, no tipo, poxa, você tá na frente de vocês dois, né? Mas eu acho que leva tanto... É porque tem uma questão que às vezes a pessoa também se sente intimidada pelo alcance, pela credibilidade, pela audiência. Responsabilidade. Entendeu? E não por conta de vocês. Por exemplo, vocês falaram que ninguém nunca falou um não. Isso demonstra credibilidade, que é uma coisa que não dá pra comprar, mas que você pode perder assim, ó. Um piscar de olhos. Obrigado. Perdeu. E aí, às vezes, a pessoa vem aqui e fala, putz, é os caras que eu assisto. Então tem uma admiração e fala assim, eu não posso vacilar. E muitas vezes é isso, muitas vezes a gente que nos assiste e acaba surpreendente, ela se surpreende que é convidada para participar aqui também. Além dessas câmeras todas, das luzes que estão aqui também, né? Você vai colocar um videozinho aqui do estúdio depois? Coloco. Vai inserir. Vamos mostrar aqui como é que é os bastidores. E vem cá, eu queria que você falasse dos encontros inusitados que ocorrem na sala de espera aqui fora. Pessoas que na sequência das gravações se encontram ali fora, amizades que se formam, convites que surgem. Porque assim, o que acontece, como a gente grava 4, 5, 6 episódios, tem uma sequência de chegadas e saídas, né? Mas antes de falar sobre isso, a sua vinda antes para o estúdio, além da parte técnica, eu tenho certeza que você arruma a casa toda. Porque sim. Todos os nossos convidados têm um cafezinho, uma água. Prepara tudo aí. E todos os nossos convidados elogiam o estúdio. Não teve um que não chegou aqui, porque tem uma atmosfera. Depois a gente vai mostrar, vocês vão mostrar pra gente como é que é o estúdio, mas nunca, todos chegam aqui e agradecem a receptividade de vocês. Por isso que eu digo, vocês fazem parte disso. E o pessoal fica mexendo lá na antessala, né? Nas coisas que tem na antessala. Não é só sentar e gravar, tem o pré, né? Mas isso que o Marcelo perguntou, nessa saída de um, a saída de um e a chegada de outro, já se fecharam negócios aqui, pessoas que queriam se conhecer e se admiravam e já se conheciam do online, chegam aqui no estúdio e se encontram ali na recepção.
e vira uma festa. O encontro mais festeiro que teve foi Carol Manciola e Edna Goldoni. As duas, obviamente, têm episódios aqui conosco. A gente deveria, inclusive, ter gravado aquele. E elas estavam. Engraçado que elas estavam trocando mensagem pelo WhatsApp. Exato. Naquela manhã, antes de vir pra cá, combinando de a gente precisa se ver, a gente precisa se encontrar e tal. E se encontraram ao vivo e a cores. Isso é muito surreal. Isso, elas não acreditaram, elas não acreditavam assim, no que estava acontecendo. Elas se abraçavam e gritavam. Bom, as duas já são as nossas convidadas quase mais expansivas. Extrovertidas. E a gente coloca as duas, a gente nem pensou nisso, cruzando o horário, juntos, né? Juntas elas. E assim, elas ficaram numa felicidade. Eu não sabia que elas se conheciam. Eu não sabia. Mas foi um barato. Mas as duas são duas pessoas muito conhecidas também, né? Então, que tem uma coisa muito legal aqui, que é assim, quando vocês vêm, vira um point de encontro e de networking. Então ultrapassa a barreira, vai além da questão do podcast pelo podcast, entendeu? Só pelo conteúdo. Então eu acho que isso é muito legal. Eu sei que tá meio batido falar isso da experiência, né? Porque agora tudo é experiência, todo mundo quer vender experiência. Mas quando a pessoa vem aqui, acaba sendo isso. Então ela vem, pô, que lugar legal, e vê um museuzinho, né? Tem um museuzinho lá na frente, encontra as pessoas e conversa. Ganha um café. E vem outras perspectivas, gera de vez em quando. O mais importante aqui é o café. Super importante. De vez em quando eu trago uma caixa de bis, de chocolate bis pro pessoal. Leva um brindezinho, sempre tem um brinde nosso, um presentinho. Mas acho que isso também é um dos motivos dessa longevidade e um dos motivos que faz com que a gente goste de estar aqui, né? Porque se fosse um negócio mais cansativo do que prazeroso, a gente não viria, né? Porque a gente gosta de entrevistar as pessoas que a gente convida, a gente gosta dessa passagem de bastão quando as pessoas se encontram ali, um chegando, outro saindo. Então, várias vezes eu comentei com um convidado, eu digo, olha, se você conseguir chegar antes, é até interessante porque eu quero te apresentar uma pessoa que a gente vai estar conversando. Porque eu sei que essa pessoa ia gostar de conhecer. Então, assim, a gente, sei lá, tá na nossa veia, eu acho. Não, e por isso que... As conexões, promover conexões. Né? Então, mas por isso que muito podcast desiste e para de fazer. Porque cansa, pesa, e é o podcast pelo podcast. Não tem objetivo, não tem sentido. É só pra aparecer, entendeu? Não, pra gente é ótimo. Apesar de eu ter dito que eu não gosto de... eu não gosto do trânsito bem corrigido. Mas eu não gosto do trânsito pra chegar aqui. Eu entendi o que você quis dizer. É o trânsito, é um inferno. Quando eu tinha que gravar na tua casa, eu também detestava. Pô, eu tenho que ir lá no Marcelo, meu Deus. Mas quando a gente tá aqui... A gente tenta, a gente dá uma equilibrada. E quando a gente tá aqui é maravilhoso. Por isso tudo que você tá dizendo, né? Aí há pouco a gente colocou uma certa pressão nos convidados, né? Tem um monte de aparelho aqui, tem que se preparar, não sei o que e tal. Mas a gente nunca precisou regravar nada, a não ser aqueles erros técnicos que a gente comentou, né? A gente nunca precisou regravar nada. Eu acho que eu lembro de 2 episódios que talvez teve uma ediçãozinha, mas assim, muito simples, mínimo. Assim, mas na maioria das vezes a gente senta aqui e fala assim, mas pode editar depois? Tem né? algumas pessoas porque que perguntam muita gente fica preocupada, assim, olha, você vai ver, porque às vezes a pessoa fica, mas e se eu gaguejar? Mas gente, você fala normal, né? Quando você tá falando no dia a dia, você gagueja, você fala... Né? Não precisa ficar perfeito, não é telejornal, né, que vai passar na Rede Globo, né, sério, boa, né, não é isso. É ao vivo, né, é um ao vivo editado. Então, a gente nunca precisou editar, né, 1 ou 2 coisinhas mínimas assim, mas nunca precisou regravar e parar e volta. Então, pessoal, se você for convidado, não se preocupa, não é assim, não tem essa pressão toda. E outra coisa, né, essa parte de como a gente deve se portar, que tem gente, acho que a grande maioria... não tinha passado pela experiência de vir ao estúdio gravar podcast, né? E aí essa parte do pré, quem passa é o Marcelo. Sabe que é engraçado? Eu fico com ele que vai lá. Diz, não bate na mesa, tira o relógio. O Marcelo dá quase uma editada na pessoa. Você tá com muita pulseira, tira essa pulseira. Faz barulho, não faz barulho. Ela fala assim, fala pra não fazer isso. Ergue a cadeira, senta, não mexe a cadeira. Roda. Fala perto do microfone. Então ele vai lá e fala, eu fico só olhando. E na maioria dos casos sou eu que não observo a regra de ficar próximo do microfone. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Eu já desisti de falar no microfone pro Marcelo. Então, O que mais? Então, controle de tempo. Tem um reloginho ali que eu fico olhando normalmente, porque eu tô no melhor ângulo assim, né? E aí mais de uma vez eu chego pro convidado, pra gente encerrar, qual é a sua mensagem final? Aí o que acontece? Aí o Gederson... Mais 10, 15 minutos. Não, aí o Gederson... Isso quando não é o Gederson que desembesta a falar mais 10, 15 minutos. Mas agora eu aprendi, porque já levei até tapa ao vivo. Né?
Mas ficou vermelho também agora. Porque eu sempre tenho vontade de perguntar mais, né? Dependendo do convidado, assim, eu ficaria... Mas sabe o que eu acho legal? Desculpa, fala. Não, outra coisa. Papéis e responsabilidades. Ele é o cara para cuidar de tempo, entendeu? Eu fico aqui, não olho pro relógio, deixo com ele. E ele tá olhando o relógio, ele já fala. Então, pra gente fechar, cara, mas eu queria saber mais uma coisinha. E aí eu tenho me controlado para terminar realmente, para não ficar esse negócio. Agora mais um, agora vamos fechar de novo, tá? Ele não vai falar, a gente vai fechar. Mas isso, papéis e responsabilidades. Nós nos conhecemos há 25 anos, eu e Marcelo, a gente trabalhou juntos, enfim, temos um negócio há 7, né? Você está contratado. Mas a gente se conhece muito e eu sei qual que é o papel dele, ele sabe qual é o meu. Então, também para dar certo, a gente sabe a entrada e saída e o que cada um faz nessa função. Isso é importante também, quando você tem um tipo de coisa como a gente tem aqui em dupla. Flow, para fazer uma referência ao Cadu Lemos também. A gente tem um episódio dele, lançou um livro, ontem a gente estava lá no lançamento do livro dele, ele fala desse flow assim, né? Então os 4 aqui, a gente funciona bem. Enquanto a gente está conversando aqui, o Fernando está ali atrás tirando umas fotos, documentando. Né? Porque isso é muito difícil. A gente está 5 anos com vocês, praticamente a gente delega na mão de vocês, a gente grava, traz o material, traz o convidado, traz a pauta, mas quem faz o pacote final são vocês, né? Na edição, no corte, quando precisa ser feito, na regravação das situações. Não, a gente nunca pediu para assistir um episódio antes de ir pro ar. Nunca pediu, nenhum. É surpresa para nós, tanto quanto é. Apesar que a gente manda. Sim. Aí vocês vão na confiança. A entrada. É a confiança, é surpresa e a confiança. A gente nunca pediu para revisar nada. Até, assim, sei lá, eu em alguns momentos de chatice, talvez disse, teria um recorte melhor. Tudo bem, só mandar. E a gente refaz, né, alguma coisa assim. Mas a gente confia demais em vocês dois e na... É que tem uma coisa também que a gente é muito sincero, né? A gente fala as coisas. Assim, eu não gosto disso aí, não. O Fernando fala... Isso não é bom. Fala mesmo. E eu acho que, assim, muitas das nossas relações, né, pai, de confiança que a gente construiu ao longo do tempo, é baseado na verdade. Porque não adianta eu falar, não, isso é ótimo. Por quê? Eu vou estar enganando quem? Estou enganando a mim, estou enganando vocês e depois não vai ficar bom. Não. Entendeu? Então, a gente tem essa transparência. Um exemplo e eu às vezes eu falo, eu acho que não vai ficar bom, mas se vocês quiserem fazer... Eu faço, não tem problema exemplo nenhum. Tanto corriqueiro que eu dar nessa linha, que a gente pensa um título, né? Aí mostra pro Fernando e fala, não. Isso não. Aí a gente na mesma hora, não. Ele tá dizendo que não é para colocar assim. Você é quase nosso chefe, né? Então, assim... Eu gosto de pensar que eu vou dando uns direcionamentos, entendeu? Eu falo assim, isso é legal, isso não é bacana, isso aqui é um diretor barra produtor, dono do negócio. E vai falando que isso então, não é legal, isso não funciona. Mas é que assim, e você é uma das poucas pessoas que eu convivo, que faz isso da maneira como você faz, e brilhantemente, porque não é todo mundo que diz não, ou que contraria a ideia do Marcelo, entendeu? Mas é que, sabe o que vou contar do... Meu Deus do céu, ele vai levar uma porrada. Vou contar do Heródoto. Porque muita gente pergunta, como é que você conheceu o Heródoto? Como é que você fez amizade? A gente tem ciúmes do Heródoto, eu já falei isso pra ele. Não, porque tem muita gente que fica curioso. Como é que você conheceu o Flávio de Souza, o Fernando Meirelles, e fez amizade com esse povo? Então, eu vou contar para ilustrar isso aqui. O Heródoto veio aqui, entendeu o que a gente fazia e tal, aí eu propus para ele fazer o curso, aí ele veio a segunda vez que ele veio aqui. Falei, Fernando, eu fiz um curso aqui, deixa eu te mostrar e eu quero saber o que você acha. Aí ele me mostrou o vídeo, aí eu falei, o que você acha? Eu falei, tá muito ruim. Aí ele falou, eu sabia. Para um cara que tinha 40 anos de televisão. Isso. Pois é. Isso. Aí ele falou assim, eu sabia, ninguém me fala as coisas. Por que eu vou mentir pra ele? Pra puxar o saco? Eu não preciso puxar o saco de ninguém. Pra que eu vou puxar o saco dos outros? Eu tenho que ser sincero e transparente. Falar, cara, isso não está bom. Tem gente que não gosta, porque na verdade ele queria ser elogiado. Mas o Heródoto ele não tava perguntando pra ser elogiado. Não. Ele tava querendo a minha opinião técnica sobre o assunto. E eu falei. Mas as pessoas também... Eu acho que a pessoa que é questionada, que fica com esse negócio, ele tá querendo ser elogiado. Mas pelo menos por mim, eu tenho certeza que pelo Marcelo também. A maioria das vezes quando a gente pergunta, a gente quer real mesmo, assim. Sim. Cara, me dá real.
Né? Só que as pessoas se constrangem de falar a verdade. Tipo assim, cara, não gostei. Pra que a gente tem especialista? Não, e se você aquele for negócio, ver... né? Você pergunta, fala assim, você quer ficar feliz ou você quer a verdade? Exatamente. Não quer ouvir a resposta, não pergunta, então. Pergunta. E no meio da televisão, do audiovisual, do rádio, é muito pior. Tem muito ego, né? Porque o ego é muito maior e tal. Então, se tem gente que não gosta do jeito que eu falo, assim, vai pra televisão, vai pra não sei onde, pra você ver como é que é, assim, tudo na... duro. Entendeu? Tipo, vamos fazer de novo. Não sei o que, papapá. Às vezes o pessoal fala grosso, vai não sei o que e tal. Então, é diferente, né? As relações são diferentes. Então, o papo tá muito bom. Mas eu tô olhando ali pro relógio. Posso fazer a última pergunta? Última pergunta. Não é nem pergunta, mas assim, né, a gente tinha feito uma pauta aqui. Por que a gente tá aqui? Cumprimos e a pauta. Por que a gente tem mais de 150 episódios e por que a gente vai dar continuidade no programa? Cara, a gente gosta de fazer. E outra coisa, não é sobre nós, é sobre o convidado. Sim. Então, por que né, o Marcelo, ontem mesmo a gente encontrou e você me disse, puxa, tem vários podcasts que eu gosto de acompanhar e foram descontinuados, né? Não sei o que acontece. O do Bill Gates foi, olha só. O Bill Gates desistiu do podcast dele. Bom, Bill Gates, eu nem sabia que era Bill Gates. Tamo aí. Mas os que eu acompanho, que eu vejo, que são... Quando lançam, eu disse, cara, isso não vai durar. Porque não é sobre o convidado, é sobre a pessoa que resolveu fazer um podcast. É isso aí. E aí a pessoa... E aí eu vou lá, assisto, não sei o quê, eu disse, cara, não tá legal. A pessoa tá falando sobre ela e corta toda hora o convidado. E aí tem ego na mesa. Então, assim, aqui a gente tá despido de ego. A gente está interessado em querer saber o que o convidado tem para nos passar. E outra coisa, a gente é muito curioso. Então eu sento aqui, cara, eu quero ouvir sobre o convidado. Eu quero... É isso aí. Me diz tudo o que você tem para me dizer. O que tá rindo, Marcelo? Porque eu pedi para você encerrar e você tá falando. Mas é isso. Acho que esse é o segredo de dar certo, entendeu? Assim, é sobre o convidado e não sobre a gente. A gente está aqui como... E aí, para encerrar, para encerrar mais 5 minutos que eu vou lá, vocês são dos poucos clientes que entenderam o negócio que a gente tem, que é sobre o convidado, que é sobre fazer relacionamento, que é sobre resolver um problema, que é networking, que é, entendeu? Por isso que dura. Quando não é pelos motivos errados, o negócio não dura. E pode ser Bill Gates, pode ser quem for, não vai durar. Então, um agradecimento para você que nos acompanha já há tanto tempo ou que está começando agora. Valeu demais, porque isso aqui é para você. Isso aí. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Valeu. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.